paz do Senhor para todos. Para quem está nos visitando hoje, deixa eu dar uma orientação, né? Nós estamos falando sobre mudanças profundas esse ano, mudança na nossa forma de crer, mudança na nossa forma de pensar. E há algumas semanas a gente iniciou uma série, seriam 3, agora o pastor pediu para mais uma, então pediu para que fossem 4 semanas, onde nós começamos falando a respeito da morte. É um assunto que a gente viu que muitas pessoas querem evitar de falar sobre ele, né? Eu citei aqui, inclusive, uma pesquisa que foi feita no Brasil, e boa parte dos brasileiros não querem conversar a respeito desse assunto. Na primeira mensagem, que eu acredito que foi a mensagem assim, sobre a qual nós vamos construir o nosso entendimento a respeito da morte. Nós falamos a respeito de 1 Coríntios, no capítulo 15, onde o apóstolo Paulo afirma à igreja de Coríntios, ele diz assim: Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou. Então, foi a mensagem de Páscoa, e nós vimos também que nessa ressurreição, Jesus recebeu um corpo glorificado. E o apóstolo Paulo disse assim, isso não deveria ser novidade para ninguém. Por quê? Ele disse assim, tudo isso já estava previsto nas Escrituras. Então, a morte de Cristo não era apenas um evento isolado, ela tinha sido profetizada, e o que estava acontecendo ali era apenas o cumprimento de uma profecia dada por Deus. E ele disse que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, receberemos também um corpo glorificado como Cristo recebeu, e principalmente aprendemos que a morte não tem mais poder de nos deter. Ele disse assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Então, se você quer uma boa notícia, a notícia é essa. Não é que nós não vamos passar pela morte, é que a morte não vai nos deter mais. Então, como Cristo ressuscitou e ele foi a primícia, nós também ressuscitaremos da mesma maneira, né? Na nossa segunda mensagem, nós falamos a respeito daquele que escreveu a primeira carta aos Coríntios, e ele falava sobre morte, falava sobre ressurreição, falava sobre corpo glorificado. Agora, o apóstolo Paulo está diante da sua própria morte. Era algo iminente, algo que já estava para acontecer, que já tinha data marcada. Então, ele fala a respeito da vida que ele viveu e como é que ele estava preparado para enfrentar a sua morte, né? Esse texto a gente leu em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 6 a 8, e a gente viu que a forma como nós vivemos determina a postura que nós vamos ter frente ao fim da nossa existência. E o apóstolo Paulo mostra essa situação quando ele fala a respeito de ter combatido o bom combate, ou seja, ele escolheu as batalhas que ele ia lutar e escolheu muito bem. Ele não perdeu tempo com batalhas vãs e inúteis. Ele completou a carreira, e aí ele fala a respeito da comissão que ele recebeu, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando Cristo o chama para a salvação e Cristo também o comissiona. Fala a respeito do propósito que Deus tinha para a vida dele. E o apóstolo Paulo diz, olha, eu não só fui salvo por Cristo, mas os anos que ele me deu, na presença dele, eu cumpri o chamado para o qual ele me determinou. Então ele diz assim, eu completei a carreira e guardou a fé, ou seja, ele não se perdeu no meio do caminho. Ele faz uma comparação da sua morte, dizendo que a sua morte era como uma oferta de libação, e nós vimos que a oferta de libação, entre as ofertas, era aquela que era feita por último. Ela era uma oferta de prontidão, ou seja, ele estava ali dizendo o seguinte,
não são os outros que estão me colocando aqui como oferta, sou eu que estou entregando a minha vida como oferta. Não é Nero que está me condenando, não é o Império Romano que está me condenando. Ele diz, a minha vida eu estou entregando como essa oferta, né? Nós vimos também que a oferta de libação, diferente das outras demais ofertas, os sacerdotes e as pessoas que trabalhavam ali oferecendo, né, aquele material, eles não podiam retirar nada dela. Ela tinha que ser integralmente derramada. Ela só podia ser oferecida ao Senhor. Ninguém mais podia utilizar daquela oferta. E o apóstolo Paulo está dizendo, a minha vida vai ser gasta até o fim. E vai ser gasta somente pelo Senhor e para o Senhor. E ela vai subir como um aroma suave, porque a oferta de vinho, de libação, ela era totalmente queimada, e aquele cheiro, então, subia às narinas de Deus, né? E, por fim, ele termina falando a respeito da visão clara que ele estava tendo, que era a da coroa da justiça que ele receberia. A cabeça dele ia rolar daí a algumas horas, né? Mas ele disse assim, não importa se esse corpo físico aqui vai perecer. Ele diz, na eternidade eu sei o que me aguarda. E lá, o que me aguarda é um corpo glorificado e uma coroa da justiça que o reto juiz, o justo juiz, está preparando. E ele diz assim, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Minha pergunta para você, você ama a vinda do Senhor? Você aguarda também ansioso a vinda do Senhor? Você tem convicção também de que te aguarda uma coroa de justiça preparado para o reto juiz? E já pensou que coisa maravilhosa o dia que você estiver lá e o Senhor então colocando sobre a sua cabeça e dizendo para você, vinde bendito de meu Pai, porque Jesus sabe as batalhas que a gente enfrenta aqui nessa vida. Ele sabe que é realmente uma luta. Todos os dias nós precisamos escolher estar com o Senhor. Todos os dias nós precisamos escolher a forma como nós vamos viver, a forma como nós vamos honrar o Senhor, a forma como nós vamos oferecer a nossa vida todos os dias a Ele, não é? Muito bem. Então a gente falou sobre a morte de Cristo, nós falamos sobre estar preparados para o dia da nossa morte, mas hoje nós vamos tocar no assunto que é o mais temido de todos. Da pesquisa que foi feita, 82,4% dos brasileiros que responderam a essa pergunta dizem que temem mais vivenciar a morte de alguém amado do que morrer. Tem mais medo de que alguém de perto morra do que de passar pela morte. Ou seja, pessoas que têm medo de perder o filho, que têm medo de perder os pais, que têm medo de perder alguém da família, ou o cônjuge, ou alguém muito querido, né? Então, essa semana, gente, eu confesso para vocês assim, que eu dediquei uma boa parte da minha semana para estudar a respeito desse assunto, porque hoje nós vamos falar sobre aqueles que vão enfrentar a morte de pessoas queridas, né? E talvez você, inclusive, já tenha enfrentado a morte de alguém muito querido. E eu falei, Senhor, eu quero tudo que eu puder adquirir de conhecimento, de orientação, para que ninguém seja ofendido, machucado, e que somente a palavra do Senhor prevaleça. Então, durante a semana eu fui estudando muito a respeito desse assunto e, consequentemente, o pastor estava perto, ele também ouvia muita coisa comigo e enfim, né, pastores, psiquiatras, eu tentei ouvir bastante pessoas assim, que têm um conhecimento e uma maturidade para falarem a respeito do assunto. Inclusive, eu ouvi essa semana um vídeo muito bom de um psiquiatra que tomou a decisão de fazer um vídeo sobre o luto, porque ele estava vivenciando, ele tinha perdido o pai, e ele falou, eu já falei sobre muitos assuntos, e ele falou, engraçado, eu nunca falei sobre isso, mas como a minha família, como eu estou vivendo, eu gostaria de falar. E aí o pastor também ouviu, e aí aconteceu uma coisa muito engraçada ontem, que eu estava falando com a Cristi ali, que eu ia compartilhar com vocês.
ontem de manhã e tal, a gente acordou assim, e do nada, ele virou para mim assim, né, me carinhando, o cabelo assim, falou comigo assim, meu bem, eu estava pensando aqui, eu estava orando, sabe? E assim, né, passando a mão no meu cabelo e falando muito sério, eu estava orando, sabe, que eu falei com Deus assim, se o Senhor me levar antes, eu fiz uma oração para Deus te dar um bom marido, para cuidar de você, para te fazer companhia, para ser uma bênção na sua vida e tal. E eu, assim, eu estava pasma, eu não sabia de onde esse assunto tinha surgido, né? Mas eu imagino que é por causa de tudo que a gente estava ouvindo durante a semana. E aí ele continuou, ele falou assim, né, para cuidar de você e tal. Aí, de repente, ele fez uma pausa, assim, um silêncio, me olhou e falou assim, gente, o que eu estou falando? Não tem nada disso. Você não vai casar se eu morrer. Aí ele começou a brigar comigo. E eu não tinha falado nada, eu nem concordei com o que ele estava falando antes, entendeu? Ele falou, não tem nada disso. O que eu estou falando? Meu Deus, onde que eu estou com a cabeça? Aí ele começou a se contradizer ali, sabe? E eu acho que naquela hora, se ele pudesse, ele tinha falado, eu amaldiçoo, né? Mas, enfim, são as coisas da vida. Eu quero te convidar a nós começarmos esse momento lendo Apocalipse, eu vou usar a NVI, tá? Apocalipse capítulo 21, e nós vamos ler dos versos 1 a 4. Nada melhor do que a gente começar assistindo um filme pelo final. Não sei você, mas eu tinha o hábito, assim, de vez em quando eu pegava um livro, eu ia lá nas últimas páginas e lia o último capítulo. Aí depois eu voltava lá para o início. Eu não tenho dificuldade com finais. Então, eu quero te convidar para a gente dar uma lida aqui no final. Porque esse final é tudo de bom. O texto diz assim, então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Agora olha o 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Um dia, irmãos, nós não vamos mais sofrer por causa da morte. Um dia nós não vamos mais chorar por causa da morte. Mas isso é um dia que ainda está por vir. E o que isso significa? Isso significa que, apesar de todo o ensinamento que você recebeu, toda a orientação que você recebeu a respeito da forma como Deus vê a morte, de que a morte já está vencida, que ela tem prazo determinado para existir, que o final dela é ser lançada no lago de fogo, juntamente com Satanás, seus demônios, o inferno, o anticristo, o falso profeta, a morte também será lançada lá. E não haverá mais morte. Mas isso é algo que ainda está por vir. Hoje, a realidade que nós vivemos é a realidade da morte. Então, é algo, eu não vou dizer assim, a morte é a única certeza que nós temos. Eu não posso fazer essa afirmação. Porque pode ser que a gente não passe pela morte. Se Cristo vier buscar a sua igreja num tempo próximo, pode ser que você e eu não passemos pela morte. Então, não posso dizer que a morte é uma certeza. Agora, querido, se Cristo demorar um pouquinho, aí possivelmente passaremos sim, né? E só não vai vivenciar a experiência de morrer ou de estar enlutado pela morte de outra pessoa
aquela pessoa que morre muito cedo. A tendência é que quanto mais anos a gente for vivendo, maior a probabilidade de nós vivenciarmos o falecimento de pessoas que são próximas e que são amadas. E como é que a Bíblia fala a respeito da experiência do luto? Como é a visão de Deus a respeito do processo do luto? Como é que Deus enxerga o luto? E Cristo, quando tomou a forma de homem, ele vivenciou algumas situações de luto. Inclusive, ele chega numa casa onde Marta e Maria choravam pela morte de Lázaro. E apesar de ter já a convicção de que iria ressuscitar Lázaro, Jesus, diante daquele estado, daquela família, daquela situação, eu acredito, inclusive, que Jesus não estava ali chorando somente por Lázaro. Eu acredito que quando Jesus sentiu aquilo que estava ali, ele chorou por mim e por você, pensando assim, um dia a Simone vai enfrentar o luto. Um dia a Cristiana vai enfrentar o luto. Um dia a Michele vai enfrentar o luto. Um dia a Fabiana vai enfrentar o luto. E ele sentiu um pouco do que era a dor que alguém sente quando falece uma pessoa que ela ama muito. Na verdade, o luto não acontece apenas pelo falecimento de uma pessoa. Eu vou dar o enfoque nesse tipo de luto. Mas existem vários outros tipos de luto. Por exemplo, quando meu filho saiu de casa e foi morar sozinho, eu vivi um luto. Um luto. E depois eu vou te explicar o porquê. Às vezes você está num emprego há muitos anos e você tem uma estabilidade, você tem uma tranquilidade e de repente você chega e você foi demitido. Você pode viver um luto pela perda de um emprego. Vou falar uma coisa aqui, talvez alguém pode até ridicularizar o que eu estou falando, mas você às vezes tem um animal de estimação, a quem você dedica muito afeto, muito carinho, que passa a fazer parte da sua casa, da sua família, e esse animalzinho falece. Você vive um luto. Toda perda significativa, toda perda que envolve afeto, que envolve amor, que nos causa dor, que nos causa um sentimento, né, de às vezes uma solidão e tal, ela pode ser encarada como um luto. E o luto nada mais é, eu peguei aqui uma definição que eu achei muito interessante, né, eu vou falar aqui do luto pela morte, mas ele pode ser por outras perdas também. Primeiro, ele diz que o luto é um processo natural. E acho que essa palavra é muito interessante da gente observar. Porque nós precisamos passar com naturalidade pelo luto. Ninguém é amaldiçoado ou abençoado por viver um luto. O luto faz parte da vida de todos. Gente, morre o pobre, morre o rico, morre o preto, morre o branco, morre o idoso, morre o jovem, morre a criança, morre o bebê recém-nascido. Olha como é que a morte é democrática, né? A morte, ela bate na porta de qualquer um. Se eu perguntar aqui, alguém aqui nunca perdeu ninguém? Não tem ninguém para levantar a mão. Por quê? Porque a morte é um processo natural. E se a morte é um processo natural, o luto também deveria ser encarado como um processo natural. Ele é também um processo emocional, físico e social. Por quê? Porque quando nós estamos enfrentando o luto, as nossas emoções são profundamente abaladas, o nosso organismo, fisicamente, ele fica debilitado, ele sofre por causa do processo de luto,
Algumas substâncias, elas são inibidas, o seu organismo para de produzir certas substâncias ou produzem uma quantidade muito menor do que o normal. Por exemplo, você certamente já esteve com pessoas que, ao passarem pelo processo do luto, o apetite delas diminuiu sensivelmente. A pessoa não tem vontade de comer. Não é isso? Substâncias que são inibidas. Eu poderia falar o nome delas aqui, eu até anotei, para parecer chique, mas não vou falar, que nem eu vou entender, nem você, então deixa isso para lá. Quer ver uma outra coisa? Substâncias que também são inibidas no organismo nos fazem ter vontade de, quando estamos vivendo o processo do luto, vontade de ficar sozinhos, vontade de nos recolher. E quando você é convidado para estar com outras pessoas, para ir para um outro ambiente onde tem algumas pessoas a mais, você diz, não gostaria. Né? Por quê? Por causa do estresse que o seu organismo passa quando ele enfrenta a morte de alguém e está passando pelo processo do luto. Em compensação, outras substâncias são ativadas dentro do seu organismo. E, normalmente, são substâncias que elas têm um alto poder inflamatório. Então, a gente observa que, quando a gente está vivenciando o processo do luto, é muito comum, por exemplo, que as alergias aflorem, que a sua imunidade baixe, você fique gripado. Aquelas pessoas que têm problema de hipertensão, é comum que a pressão suba. Algumas, né, a pressão baixa muito, então você precisa ali de um suporte, de um apoio. Então, é um processo emocional, mas ele também atinge o nosso corpo físico e atinge também a nossa vida social. Porque, por exemplo, digamos que eu ficasse viúva hoje, como é que eu sou conhecida na cidade? Eu sou a Simone do Elan. Sou ou não sou? Então, quando tem muitas Simones, alguém pergunta assim, qual delas? Aí todo mundo diz, a Simone do pastor Elan. Não é isso? Agora, você imagina se hoje, bruscamente, meu cônjuge é retirado da minha vida. Eu preciso ressignificar a minha vida. Então, se você me perguntar hoje, qual é o seu estado civil? Eu prontamente vou te dizer, eu sou uma mulher casada. Mas, a partir do momento em que falece o cônjuge, eu vou ter que me acostumar a dizer, eu sou uma mulher viúva. Até que a bênção dele surta efeito. Mas você entende? Sabe? A nossa vida social, ela é atingida pelo luto. A gente vai precisar de um tempo para a gente ressignificar a vida da gente. A casa que antes tinha 3 filhos e ela agora só tem 2. Eu me lembro, em algumas vezes, de ver a minha mãe arrumando a mesa e colocar um prato a mais. Mas a minha irmã já não estava mais presente. Às vezes, você vai ver... Esses dias eu estava ouvindo uma médica, uma psiquiatra, e ela contando que ela e a mãe dela eram muito próximas e tudo, ela tem outros irmãos, né? Mas ela disse o seguinte, a cada 2 anos, minha mãe e eu tínhamos um programa que era só de nós duas. Ela falou, eu me casei, mas mantive o meu domicílio eleitoral. Então, a cada 2 anos, dava a eleição, eu já sabia. Eu saía da minha casa, ia até a casa da minha mãe, pegava ela e a gente ia votar. Depois que a gente votava, aí o dia era nosso. Aí a gente ia almoçar juntos, a gente ia ao shopping, a gente fazia isso, a gente fazia aquilo e tal. E ela disse, no primeiro ano que eu perdi a minha mãe, foi um baque muito duro. E ela falou, vivi o meu processo de luto, pensei, depois de 1 ano, eu agora estou bem, está tudo tranquilo. Aí ela falou, no ano seguinte veio a eleição. E ela falou assim, qual não foi a minha surpresa? Que no dia da eleição, eu saí da minha casa e estava indo em direção à casa da minha mãe. E ela falou, quando no meio do caminho eu parei e pensei, não tem mais por que eu passar lá. A minha mãe não está mais lá. E ela disse que chegou em frente ao mesário e ela falou assim, eu chorava copiosamente. E as lágrimas caíram, ela falou assim, não era aquela lágrima discreta, assim, que a gente só seca. Assim. Ela falou, eu chorava era muito. E diz ela que o mesário não entendeu nada, falou com ela assim, calma, essa política ainda vai melhorar.
Veja, né? Então, o luto, ele existe para que a gente possa fazer o enfrentamento dessa dor, por essa perda significativa de um vínculo de amor. O luto, ele não é uma doença, mas ele é um processo de readaptação à nova realidade. E agora, sem aquela pessoa que nos deixou, a pessoa que faleceu, ok? Então, ditas essas coisas, né? Eu quero falar o seguinte, que o luto, ele está previsto em vários momentos da Bíblia. E essa semana, assim, como você começa a estudar sobre o assunto, você vai descobrindo coisas que você nunca tinha atentado para elas. E um dos lutos que me chamou muito a atenção, depois eu não vou ler o texto agora, porque o texto é muito longo, é a história do falecimento de Jacó, Israel, né? Ele falece no Egito, sob os cuidados de José, seu filho, e dos demais filhos. E esse luto, ele está previsto, esse falecimento acontece no capítulo 49, e o luto de José e sua família está em Gênesis, no capítulo 50. E a gente vê no capítulo 50 a narrativa de algo, gente, muito pertinente ao processo de luto, quando se perde alguém, que é o choro, a dor, o sofrimento. A Bíblia diz que quando Jacó termina ali de fazer as suas orientações para todos os filhos, abençoa os filhos, orienta, dá todas as diretrizes, fala onde ele gostaria de ser sepultado. Olha que coisa linda, oh meu Deus, quem dera todas as famílias pudessem conversar a respeito da morte. Para eles, para esses filhos, foi tão mais fácil lidar com a morte do pai, porque esse assunto não era um tabu entre eles. Eles conversavam e Jacó tem, depois, gente, se vocês puderem, vão até o livro de Gênesis, leiam o capítulo 49 e o capítulo 50, porque é uma coisa muito linda e você pode, inclusive, tomar a decisão de fazer isso na sua família, na sua casa, com os seus filhos. Jacó dá todas as orientações a José e a seus irmãos a respeito do que ele gostaria que fosse feito. E ele conversa com muita clareza, ele diz assim, olha, eu sei que eu já estou para ser recolhido junto dos meus pais. Ele estava dizendo, eu já estou morrendo, gente. E aí ele começa a abençoar os filhos e a dar as orientações. Quando termina aquele momento e ele expira, ele falece, vem, logicamente, a dor que os filhos sofreram pela morte do pai. E é a coisa mais justa de ser vivida. Muitas pessoas, às vezes, chegam diante de alguém que está vivendo ali, está passando por esse momento, e ele tem a infeliz ideia de tentar consolar a pessoa, dizendo, ô fulano, chora não. Seu pai era muito bom, sua mãe foi uma mulher excelente, deixou um bom legado, não chora não. Oh, queridos, o velório foi feito para isso. A Bíblia diz que durante 40 dias o corpo de Jacó foi preparado, foi embalsamado, porque ele queria ser sepultado num lugar que ficava a 400 quilômetros de onde ele tinha morrido, e era uma região desértica para ser atravessada. Depois que embalsamaram, eles choraram ele por 70 dias. Depois fizeram o trajeto, levaram ele até onde ele queria ser sepultado. Chegando lá, foi um momento mais íntimo da família, choraram por mais 7 dias. Então, entenda, o período de luto é um período de choro. É um período de dor. É um período de altos e baixos nas emoções. Tem momento que você olha e você diz, não, hoje eu estou ótimo, hoje está tudo bem. Hoje eu consigo sair da cama, hoje eu vou limpar a cozinha, vou lavar a geladeira, hoje eu vou limpar o carro, né? Hoje eu vou trabalhar e tal.
E pode ser que no outro dia você não queira ver ninguém. Porque esse período de luto, ele não é assim, não é uma coisa como se fosse uma escada que você está subindo, e cada dia você está num degrau, e você olha e diz assim, eu estava lá embaixo, agora eu estou aqui no meio, daqui a pouco eu estou lá em cima. Não é isso. Eu vi um médico fazendo uma comparação muito interessante, ele falou assim, é como se fosse uma escada, assim, mas é uma escada em espiral, que muitas vezes você não sabe nem onde é que você está no meio do processo. Você acha que você já avançou muito, e quando você olha, de repente você se vê perdido e pensa, será que eu estou subindo? Será que eu estou descendo? Né? Porque o luto ele tem esses altos e baixos. Então, é importante que a gente saiba conviver com isso. E uma coisa muito interessante, e aí eu quero dar uma palavra, inclusive, aqui, para as ovelhas que nós pastoreamos. Existem algumas pessoas que, por falta de um entendimento correto a respeito de um processo, de um luto saudável, evitam o velório, evitam se aproximar do caixão e evitam o momento do sepultamento. E elas acreditam que com isso elas sofrerão menos. E elas acreditam que com isso guardarão em sua memória apenas as boas lembranças da pessoa que viveu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Além de mim, mais alguém aqui viu alguém que ama morto no caixão, mas não é essa a memória que você tem da pessoa. Não que você não se lembre da pessoa no caixão, mas não é isso que fica gravado dentro de nós. Então, ver alguém em um caixão não vai impedir que você tenha boas memórias daquela pessoa que faleceu. E eu não sei se você sabe, por isso que eu vou te dar essa orientação. O processo de cura, ele começa exatamente no velório. Ele não começa depois que passam essas cerimônias. Ele não começa depois na sua casa, no íntimo do seu quarto. Não. O processo de cura de um luto começa no momento do velório. Então, é quando aquela pessoa que realmente te ama, aquela pessoa que se preocupa com você, ela chega, ela te dá um abraço. Às vezes ela não precisa falar nada. Ela só fala com você assim, se você precisar, estou aqui. Então, você recebe ali o afeto daquela pessoa. E muitas vezes não é só de uma. Gente, muitas vezes a gente nem sabe quantas pessoas amam a gente. A gente não tem nem ideia. Às vezes vem pessoas, não esqueço de uma situação que eu vivenciei no velório do meu pai, e uma pessoa que eu jamais imaginei, que era uma pessoa tão simples, uma pessoa chegou perto de mim, sentou do meu lado e me contou uma história de algo que meu pai havia feito por ele muitos anos atrás. E ele falou comigo assim, eu tenho uma gratidão profunda pelo seu pai. E eu nem imaginava que aquela pessoa tinha um relacionamento com meu pai. Um outro chegou e assentou perto de mim e falou comigo assim, eu fui lá na funerária. Eu falei, você foi fazer o que lá? Ele falou assim, eu fui lá para ver se estava tudo bem com os preparativos do corpo do seu pai. Olha que gesto, que carinho, que afeto que a pessoa demonstra pela gente. Talvez eu estivesse esperando isso de alguém muito próximo, de alguém da minha família. Esse não, era um amigo, um querido meu, uma pessoa. Então, essas coisas que vão acontecendo, que vão, sabe, alguém que chega às vezes com uma comidinha ali, né, leva um pedacinho de bolo para você e fala, olha, desce, vai lá na cozinha, toma um cafezinho. Sabe, esses pequenos gestos. Agora, se você não vai ao velório, como é que você vai receber esse tipo de manifestação de carinho das pessoas? Isso é muito importante na nossa vida. Outra coisa que é muito importante, que fique gravado na sua memória, que aquela pessoa, a história dela teve um início, teve um meio, mas teve um fim. Então, quando você se aproxima do caixão,
e ver aquele corpo que está ali. E como a gente já estudou, que a gente já viu nas mensagens anteriores, o apóstolo Paulo falando, está ali apenas um corpo. A alma não está mais ali, ela já está com o Senhor. Mas o que os nossos olhos estão vendo é a representação de tudo que a gente conheceu daquela pessoa. E para o nosso cérebro é muito importante que a gente veja o fim. Eu não sei se eu contei aqui que eu perdi uma irmã e eu não pude participar do velório dela porque eu estava num acidente que infelizmente ocasionou o falecimento dela. E eu não participei do velório, não participei do sepultamento dela e durante anos eu sonhei com ela viva. E eu sonhava que as pessoas chegavam perto e eu chamava as pessoas à parte e dizia, por favor, não fale com ela que ela morreu. Porque se você falar, ela vai embora. E eu não quero que ela vá embora. E esse sonho, ele se tornou um sonho assim muito frequente, ele era recorrente. E um dia, conversando com um psicólogo, a primeira coisa que ele me perguntou, você participou do velório dela? Viu o sepultamento? Eu falei, não, eu estava hospitalizada. Ele falou, por isso. Ele falou, o seu cérebro sabe que ela morreu, mas ele não viu ela morta. Existe essa lacuna aí dentro de você. Então, para a sua saúde emocional, sempre que eu estiver num velório que envolver você, eu vou te oferecer para te levar perto do caixão, vou te oferecer para estar ao seu lado durante o velório, vou te oferecer para estar presente no sepultamento, para que você tenha saúde emocional. Outra coisa que eu quero falar, tráfico de medicamento durante velório. Quem aqui não tem aquela parente que dentro da bolsinha tem aqueles medicamentozinhos calmantes, aquele sossega-leão? E muitas vezes a pessoa chega ali para o velório completamente dopada, sem a menor condição de vivenciar aquele momento ali. Queridos, aprendam uma coisa. Você é muito mais forte do que você imagina. Deus colocou em nós algumas capacidades que a gente pensa assim, a gente às vezes pensa assim, eu acho que se um filho meu morrer, eu não suporto. Se eu perder a minha mãe, eu não suporto. Se eu perder meu cônjuge, eu não suporto. Suporta sim. Suporta sim. Se Deus permitir que você passe por essa situação, vai existir uma pessoa chamada Espírito Santo, Consolador, que vai estar ao seu lado. Eu não vou dizer que de você mesmo, de suas próprias forças, você encontre amparo para isso. Mas se você clamar ajuda ao Espírito Santo, ele estará ao seu lado. Você sabe que a figura que é utilizada por Jesus quando ele fala a respeito do Espírito Santo é Parácletos. E Parácletos nada mais é do que aquela muleta, sabe aquela muleta que a gente põe debaixo do braço? E a gente usa aquela muleta porque parte do nosso corpo está danificado e não consegue se manter de pé. Então, a muleta vem e faz aquele papel de te auxiliar para que você não sucumba por causa daquela deficiência momentânea. Esse é o Paráclitos, esse é o Espírito Santo que te auxilia. Eu não estou dizendo que caso haja ali no momento do velório alguém que tenha um problema sério de saúde e manifestou aquela situação ali, que ela não possa e não deva ser medicada. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é aquela tentativa que as pessoas fazem de impedir que a dor venha. Isso é uma grande tolice. Primeiro, porque é necessário nós vivermos e encararmos a dor. Segundo, que você não vai ficar medicando a pessoa a vida inteira. Em algum momento, ela vai ter que estar lúcida e vai ter que enfrentar aquela situação. Então, vamos tomar bastante cuidado, com essa situação.
Nós vemos também lá em Gênesis, no capítulo 50, como é que Deus e a sua palavra trazem conforto para José e sua família. Gente, na minha próxima palavra eu vou aproveitar e vou ler esses textos para você, tá? De forma mais detalhada. Nós vamos ver também como é que o consolo de outras pessoas ajudaram a família de José a se reerguer. A Bíblia diz que toda a corte de Faraó. Ô, gente, como é que é importante a gente construir bons relacionamentos? Gente. Na minha última palavra eu falei sobre isso. Eu falei, olha, a forma como a gente vive vai determinar a forma como nós vamos passar o final da nossa vida. Hoje eu vou falar de novo. A forma como a gente vive vai definir a forma como nós vamos enfrentar o luto. José tinha muitos amigos. A Bíblia diz que toda a corte de Faraó se propôs, gente, a andar, não é assim, ir daqui ali no cemitério de Caratinga, não. Eles andaram, gente, 400 quilômetros pelo deserto. Eles atravessaram parte do deserto do Saara e parte do deserto do Negueb para sepultar o pai de José. Foram junto com ele. Sabe quando a pessoa chega e diz para ele assim, estou junto. Como no tempo de luto é importante a presença de outras pessoas conosco. Eu quero, inclusive, aproveitar esse momento e falar sobre mais uma coisa que, vez ou outra, eu vivencio como pastora e me entristece profundamente. Eu sei que é natural, eu sei que o seu organismo está vivendo uma situação de estresse muito grande quando você está enlutado e que você precisa de alguns dias, sim, de descanso, de retiro, de ficar um pouco a sós, às vezes só a sua família. Eu entendo isso perfeitamente, mas algumas pessoas, Satanás encontra na vida delas, nesse momento, a oportunidade para afastá-las do corpo de Cristo. E não é incomum a gente ter que ir visitar a pessoa e ter que confrontá-la num momento como o de luto e você ter que levar uma palavra de confrontação e dizer para ela, você está vivendo um engano. Porque Satanás começa a soprar no ouvido dela. Fica aqui. Não vai para a igreja, não. Se chegar lá na igreja, você vai chorar. Vai cantar aquela música que você gostar, você vai chorar. Vai tirar a oferta, você vai lembrar que sua mãe gostava de dar oferta, você vai chorar. O pastor começa a pregar, aquele pastor é o que ela mais gostava, você vai chorar. Não vai para a igreja, não. Fica em casa. E aí você é roubado da possibilidade de ser restaurada dentro do organismo maior que é o corpo de Cristo. E a Bíblia diz assim, quando uma parte sofre, o que mais? Completa comigo. Todas as outras sofrem com ela. Deixa eu cortar a cabeça desse dedo aqui e deixar a cabecinha aqui, ó. Vou cortar aqui, ó, e vou deixar a cabecinha aqui. Sabe o que vai acontecer? Esse corpo aqui, mesmo sem a cabecinha do dedo, ele vai se recuperar. Agora, a cabecinha do dedo que foi deixada aqui fora do corpo, o que vai acontecer com ela? Ela vai apodrecer. E daqui a pouco ela não existe mais. E é isso que acontece com uma pessoa que, quando está passando pelo processo do luto, ela se distancia do corpo de Cristo. Ao invés dela se aproximar para receber o afeto, o carinho, o consolo, o ânimo, a fortaleza, ela se aparta para viver na solidão. A Bíblia diz que aqueles que tomam uma decisão de viver como arbustos solitários, está lá no livro de Jeremias, fala assim, não verá quando vier o bem. A pessoa não consegue nem mesmo ser atingida pelas coisas boas. Por quê? Porque ela não se permite ser amada, ser cuidada, ser zelada.
né? Então, no processo de luto, a presença de outras pessoas é muito importante. Para quê? Para que a gente chegue, passando por todo o processo, depois a gente vai detalhar um pouco mais a respeito desse processo, a gente chegue naquele momento de readaptar a vida e aceitar aquela morte de uma maneira tranquila e serena. Aceitar de que maneira, pastora? Fazendo com que o nosso organismo, até mesmo o nosso cérebro, entenda que aquela pessoa não retornará mais. Que nem por isso, porque ela não vai retornar mais, que ela não é uma pessoa amada, que ela não é uma pessoa querida, que ela não será uma pessoa lembrada. Tem pessoas que acham que para honrar a memória de alguém tem que fazer quase que um culto como se ele estivesse vivo. Tem gente que vai para o Facebook, vai para o Instagram e começa: ah, mãe, se você estivesse aqui conversando como se fosse com a mãe, e a mãe... Tem crente chamando pelos mortos. Tem crente conversando com os mortos. Aquele que morreu não te ouve mais. A Bíblia diz que está determinado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Algumas pessoas, elas estão fazendo quase que uma invocação de mortos, achando que isso é o que mantém o respeito, a honra, a memória. E não é nada disso. Você se comportando dessa maneira, a única coisa que você está fazendo é retardando o encerramento do seu processo de luto. Tem que ter aquele momento em que nós nos curvamos à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ainda que a gente não entenda tudo. E numa próxima oportunidade, eu vou falar com você a respeito de figuras bíblicas, pessoas que viveram mortes, enfrentaram mortes de pessoas amadas e mortes muito trágicas. Mortes assim, que eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, se eu tivesse enfrentado essa situação, eu ia precisar de muito auxílio do Espírito Santo. Quando você pensa em José do Egito, a gente está falando agora há pouco de José do Egito, né? Você pensa que José do Egito teve 2 netos que foram assassinados? Você sabia disso? José teve 2 netos assassinados. Mas o pior de tudo não é você perder um neto assassinado. O pior de tudo foi o que aconteceu com os netos de José. A Bíblia relata que eles eram ladrões de rebanho. José tinha 2 netos ladrões, filhos de Efraim. E numa das saídas deles para roubar os rebanhos, numa determinada cidade, eles foram pegos com a boca na botija e foram assassinados. Você já pensou o que é isso? Você receber a notícia de que seus 2 filhos, ou que seus 2 netos, foram mortos, e foram mortos porque eles estavam roubando dos outros. Olha que morte trágica, que morte dolorosa, morte por suicídio, né? Morte de pessoas, às vezes, tão novas, tão cheias de saúde, aparentemente cheias de vida, que você conversa com elas agora há pouco e de repente chega a notícia, fulano sofreu um acidente, faleceu. Essa semana, estava olhando lá, vendo as páginas de jornal, e de repente eu me deparo com uma notícia de algo que aconteceu essa semana. Uma família, 6 pessoas, marido, a esposa, 3 filhos e a sogra dele. E até o cachorrinho da família, todos falecidos em um acidente. Olha que coisa trágica, que coisa dolorosa. Mas e nós entendermos isso e processarmos isso com Deus, diante de Deus, e de uma forma saudável?
Não porque você é religioso, não porque você é crente, não porque você é da igreja tal e o que os outros vão dizer se você chorar. Não que em algum momento você não possa ter um momento de ira, de raiva, de dor, de grito e de dizer a Deus, Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, eu não entendo. Senhor, me consola, me conforta. Minha vontade também é de morrer, meu Deus, me ajuda. Não. E saber que Deus está olhando tudo isso e Deus vai dizer para você, eu vou sarar suas feridas, eu vou te curar, eu vou te restabelecer. Talvez eu não te dê todas as respostas aqui, mas na eternidade você vai entender todas as coisas e eu vou poder, inclusive, te explicar todas as coisas, porque você vai ter maturidade para entender o que eu vou te falar. Mas uma coisa eu sei, que se você abrir o seu coração para a cura que vem do alto, não faltará consolo, não faltará paz, não faltará ânimo. E o que eu acho muito lindo é que depois que José e seus irmãos choraram, sofreram e prantearam, a Bíblia diz que o pranto deles foi tão intenso que tinha um pessoal que morava lá perto, que eles mudaram o nome daquele lugar. Eles ficaram tão sensibilizados com aquela dor, que eles mudaram o nome daquele lugar onde estava sendo feito o velório do pai de José. Tamanha foi a sensibilidade deles. Mas depois que tudo isso aconteceu, a Bíblia diz assim, que eles se levantaram e voltaram para o Egito. Então, o processo de um luto saudável, ele tem um começo, ele tem um meio, mas ele tem que ter um fim. E quando a gente encontra pessoas cujo luto não cessa, a gente sabe que existe uma doença ali. E essa doença não é um luto. Porque existem sofrimentos, irmãos, que eles parecem luto, mas eles não são luto. Vou te dar um exemplo. Numa próxima oportunidade eu vou detalhar um pouco mais para você. Mas se você observar lá em 2 Samuel, no capítulo 12, Davi passa pelo luto de perder o primeiro filho que ele teve com Batseba. O pecado dele é perdoado por Deus, porque ele teve uma relação adulterina com Batseba, mas Batseba engravida. E Deus manda o profeta Natã chegar e falar com ele, olha, a criança não vai viver. E a Bíblia diz que durante 7 dias, ele orou, ele jejuou, ele se vestiu com panos de saco, com cinza, e ele fez um clamor, ele não comeu, ele não tomou banho, ele fez um clamor muito grande a Deus, pedindo a Deus que da mesma forma que teve misericórdia dele, tivesse misericórdia da criança. E a gente, conhecendo a história de Davi, a gente espera também, a gente fala, poxa, vai ter um milagre, igual quando Deus falou com Ezequias, você vai morrer, aí Ezequias começa ali naquela conversa com Deus e tal, e depois Deus fala com Isaías assim, volta lá e fala com ele, que eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. Então a gente olha e pensa, poxa, Deus também vai dar um tempo a mais para essa criança, para esse bebê. Mas não, Deus cumpre aquilo que tinha falado, e no dia certo, a criança morre. E a Bíblia diz que Davi, logo em seguida, ele se levanta, ele vai tomar um banho, ele se unge, ele se troca, ele vai fazer uma refeição, e ele entende tudo aquilo que está acontecendo e ele segue em frente. Aí se você pula do capítulo 12 e vai lá no versículo 20, Davi está diante da perda de outro filho. Agora ele está perdendo Absalão, numa batalha em que Absalão está lutando contra ele. E num relacionamento profundamente conturbado. Os dois não tinham um bom relacionamento. E quando Davi recebe a notícia de que Absalão tinha morrido, pensa num homem que entra em desespero. Então veja bem, nós estamos diante do mesmo homem, com a mesma fé, com o mesmo Deus, e digamos, numa circunstância igual, que é de enfrentar a morte de um filho. Com um filho, ele diz, está tudo bem. Esse filho eu posso sepultar, essa situação está resolvida, está tudo kit. Deus já me perdoou, eu confessei o meu pecado, eu fui lavado, restaurado, está tudo bem. Tanto é que o luto dele
é muito rápido e a restauração dele é muito rápida. Diante do segundo filho, não. Diante do segundo filho, a giripoca pia. Existe muito peso de consciência. Existe muito pecado que não foi confessado. Existe muita ofensa que não foi tratada. Existe muita dor que não foi curada. E aí, queridos, esses processos são muito dolorosos. Porque aí a questão não é só a morte. É o peso de toda uma vida que foi vivida e de oportunidades que foram desperdiçadas. De palavras que não foram ditas, ou de palavras que não deveriam ter sido ditas, deveriam ter sido guardadas e saiu da boca. De coisas que deveriam ter sido feitas e não foram. De outras que nunca deveriam ter sido feitas e foram feitas. Então, ali não tem apenas o peso da separação por causa da morte. Tem toda uma história que agora precisa ser tratada. E Deus não tem problema nenhum em espremer as nossas feridas. Aliás, a Bíblia diz que algumas Ele inclusive faz. Ele faz a ferida em nós. Então, hoje, eu quero encerrar a minha palavra aqui. Quero ler com vocês o Salmo 34, versos 18 e 19. Salmo 34. Diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. E eu quero dizer uma coisa, talvez você esteja aqui, eu estou falando, tentando te preparar para um luto, mas talvez você esteja aqui vivenciando uma coisa que a gente chama de luto prolongado. Talvez tenha alguma perda pela qual você passou e que ela nunca ficou bem resolvida dentro de você. Ela ainda dói, ela ainda te machuca, ela ainda te transtorna, ela ainda determina o rumo das suas emoções. Ela ainda te derruba em certas épocas do ano. Ela ainda te causa desconforto, porque você pensa assim, eu podia ter sido um pai melhor, eu podia ter sido uma filha melhor, eu podia ter sido um irmão melhor, eu podia ter sido um amigo melhor. Mas eu quero dizer para você, louvado seja Deus, porque nós servimos a um Deus de toda misericórdia. E a graça é justamente um favor que a gente não merece. E tem momentos em que nós vamos ter que abrir mão do nosso orgulho e vamos ter que dizer para Deus assim, Senhor, eu recebo o teu perdão, porque realmente eu poderia ter sido melhor e eu não fui. Eu não fui. E eu agora preciso de graça. Eu preciso que o Senhor me perdoe. E eu quero te dizer, Senhor, que eu me arrependo de não ter sido esse filho que deveria ter sido, de não ter sido o amigo que eu deveria ter sido, de não ter sido a mãe que eu deveria ter sido. Eu preciso que o Senhor me perdoe. E eu preciso também, Senhor, aceitar que eu sou uma pecadora, que eu sou um pecador e que eu preciso da misericórdia dos outros. O meu filho que se foi, ele não tem mais como me perdoar. O meu pai que se foi, ele não tem mais como me perdoar. O meu amigo que se foi, não tem mais como me perdoar. Mas o Senhor tem como me perdoar e tem como me consolar, tem como me sarar e tem como me lembrar de que o Senhor não desiste de mim, mesmo com as minhas imperfeições. Amém? Quero te convidar a ficar de pé e nós vamos orar agora nesse momento. Para que o Deus da consolação
te console, te conforte, te ensine, te prepare, porque é algo que qualquer um de nós pode vivenciar, não é isso? E se você está sofrendo, seja pela perda do seu animalzinho de estimação, seja pelo distanciamento de um filho, são as dores. E se permita chorar, se permita viver o luto, viver a dor, e também se permita ser consolado por Deus, pelo Espírito Santo e por aqueles que te amam, principalmente pelo corpo de Cristo. Amém? Vamos orar então. Querido Deus, oramos a Ti porque o Senhor é a fonte de toda consolação. O apóstolo Paulo nos ensina, Senhor, que o Senhor nos consola, para que nós, ó Deus, depois de consolados, possamos também consolar os outros. Senhor, Tu tens um propósito na nossa vida. E se nós estamos vivos, ó Pai, é porque ainda há algo a ser feito dentro de nós. Existem pessoas, ó Deus, que dizem, quando sepultam um ente querido, no dia que eu sepultei fulano, eu morri também. Senhor, não queremos pecar contra Ti, nem blasfemar contra o Senhor. Isso é um grande engano, Pai. Se o Teu plano tivesse terminado ali, essa pessoa teria morrido também. Se o Senhor deu vida, é porque ainda existe um plano em andamento. E se tem uma coisa que nós não queremos fazer, é andar em obstinação, em desobediência ao propósito do Senhor. Então, Pai, aquele que hoje precisa do conforto, do consolo do Espírito Santo, aquele, ó Deus, que talvez precisa chorar um luto que aconteceu há 10 anos e ele foi impedido de chorá-lo, por aquelas pessoas que dizem, agora você é o homem da família, agora você é o que vai dirigir essa casa, agora você tem que ser forte. E quantas vezes, Senhor, nós somos impedidos de expressar a nossa dor, de expressar, ó Deus, o nosso choro, de dizer, está doendo, porque alguém está esperando de nós algo que não deveria ser esperado naquele momento. Então, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que o Teu Espírito vá aos lugares mais profundos da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e venha, Deus, curando da raiz para os frutos, ó Pai, para que nós possamos frutificar e produzir frutos doces, saudáveis, abençoadores, que curam as outras pessoas também. Nós oramos e pedimos que a Tua palavra seja para nós toda a nossa direção e tudo o que nós precisamos, ó Pai, para enfrentarmos toda e qualquer adversidade, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Boa semana, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus guarde o seu coração. Em nome de Jesus, amém.